Veja se você consegue ver minha tela aparecendo no slide. Não, tá, não apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Na aula anterior, Vera, o que é que a gente conversou? Estava conversando, falei um pouquinho da minha experiência profissional, falei a questão de que o fisioterapeuta esportivo ele pode atuar em diversos locais, como, por exemplo, academias, campo, clube. No meu caso, em 2013, eu fui campeão de basquete, no caso, pelo time feminino de basquete do esporte, a gente foi campeão brasileiro, 2013. Foi uma experiência bem legal. Em 2012, disputei o time masculino de voleibol do esporte, tudo com a fisioterapia. E aí, recentemente, estou com o CrossFit. Inclusive, depois até da aula de vocês, eu vou fazer uma live com um colega falando sobre CrossFit. E aí a gente começou a aula, e aí a gente começou a aula passada falando sobre monitorização de lesões, que seria o seguinte, isso. Toda a equipe, quando você começa, você é contratado, por exemplo, para atuar, é importante que você faça uma triagem da situação, tipo, saber como é que estão as lesões do clube, que atletas estão machucados, que atletas não estão, entende? Verificar Sim. essas questões para saber, assim, por que os indivíduos machucam, ou quem que está machucado, qual é a lesão principal que aparece, será que é mais membro inferior, será que é mais membro superior, o que é que acontece? E aí, a partir disso, traçar as condutas que vão ter que ser feitas para tratar esses atletas. E aí a gente pensa também não só em tratamento, e como tu falou no início, massagem, mas também pensa em prevenção de lesões. Então, o fisioterapeuta do esporte, esportivo, tem muito no seu trunfo a questão de prevenção de lesões. E aí, para isso, a gente precisa monitorar primeiras lesões, e após a monitorização, juntamente com a preparação física, controlar a carga de treinamento, que é isso que eu ia falar um pouquinho hoje. Certo. Aí você vai ver na aula anterior, eu falei sobre monitorização de lesões, nessa sobre a carga de treinamento, que é importante. Porque se eu controlo essas coisas, o atleta pode ter uma tendência de machucar menos. Então, por exemplo, as lesões esportivas, pode falar, Vera. Não, eu estou dizendo assim, porque a questão de lesões, às vezes é a questão de, assim, fortalecer as estruturas, às vezes a pessoa tem facilidade de dar um jeito numa perna, cair, não é? Uhum. Como a gente vê até nos jogadores, isso aí pode ser uma fraqueza, um problema no ligamento, na musculatura, que provoca isso. Aí, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei. Sim, sim. Pronto. E aí, o que acontece? As lesões esportivas, elas são parte do cotidiano do esporte, então o atleta em algum momento vai vir a lesionar, e principalmente quando a gente está falando do esporte de alto nível, de alto rendimento, porque esses atletas são altamente exigidos a carga máxima, né, para que eles alcancem o seu desempenho. As lesões esportivas têm um grande impacto também em aspectos financeiros dos clubes e atletas. Imagina o Ronaldo ficar fora da equipe, o Neymar, ou um atleta desse nível, para uma equipe que vai disputar uma Copa do Mundo, que vai disputar algum campeonato muito importante que vale milhões para as equipes. Pode gerar, como é que se diz, muito atrapalho em relação ao rendimento. Prejuízo, né? Total. Prejuízo para ele, né? Total. Mas ele sempre dá um jeitinho, mete anestesia, mete tudo. Então, mas isso aí já não é o trabalho que a gente deseja. O que a gente deseja é que o atleta não precise chegar nesse ponto, entendeu? A gente deseja que precise de um trabalho ou que realize um trabalho preventivo. A partir disso, as repercussões das lesões esportivas sobre a saúde do atleta vão além do afastamento transitório dos treinamentos e jogos. Então, não é só o fato de você pegar ele lá fora e cuidar e tratar. A parte preventiva também é importante. Lesões sucessivas podem levar à interrupção precoce da carreira do atleta. No caso de jovens, pode determinar não só a não profissionalização, como também o abandono de qualquer atividade física adulta. E aí, quando a gente pensa em etiologia de lesões
e mecanismo de lesão, porque toda patologia ela tem uma causa, uma forma como que acontece. Também é importante a gente verificar, além disso, a capacidade e demanda do atleta. Quando eu digo capacidade e demanda do atleta, será que ele está na atividade física sendo muito sobrecarregado? Por exemplo, os atletas de alto nível, eles tendem a treinar vários dias na semana, então praticamente a semana inteira. Então, será que esse tipo de situação não gera uma sobrecarga no atleta? E, além disso, cada treino, dependendo do tipo de treino, esse treino pode acarretar num maior desgaste do atleta, você entende? E vão existir treinos de cardio, que trabalham a parte cardiorrespiratória, e vão ter outros treinos para treinar funções específicas do jogo. Consegue entender isso? Entendo, professor. E aí, essas lesões esportivas têm uma etiologia complexa, normalmente, e multifatorial, e que não ocorrem em uma combinação linear de fatores. Na verdade, são fatores diversos espalhados e isolados, mas a partir de uma interação e de uma rede de determinantes. Então, quando a gente pensa no atleta, esse atleta ele tem uma determinada capacidade física e uma determinada saúde, que quando você aumenta essa capacidade, aumenta, na verdade, essa carga, e dependendo do contexto e do ambiente que ele está inserido, isso pode mexer diretamente com o desempenho e, consequentemente, com a saúde desse atleta. Dá para entender? Dá. É um conjunto, né, professor? Porque eu acho um conjunto de fatores. Inclusive, ter, não. Assim, todos os órgãos, assim, o coração dele tem que ter um bom coração, a musculatura boa, para fazer o que eles fazem. É muito fôlego. E não é só o trabalho extracampo, no caso, no consultório atendendo. Muitas vezes, o fisioterapeuta do esporte ele precisa estar presente no treinamento, ele precisa observar o atleta fazendo gesto esportivo, então, do voleibol, do futebol, para poder entender por que esse atleta está lesionando, certo? Se isso tem a ver com o volume de treinamento, se isso tem a ver com alguma restrição física que o atleta apresente, para a gente poder intervir da melhor maneira. E aí, o princípio básico de qualquer programa de treinamento é aplicar uma carga. Então, todo atleta, nos treinamentos que ele desempenha naquele esporte, eles vão ser colocados uma determinada carga. Essa carga, ela vai gerar um estresse mecânico, fisiológico e mental, e ela tem um limite. Quando esse atleta aumenta mais ainda essa carga, ou seja, sobrecarrega, aí é onde a gente pode começar a ter problemas, certo? Então, quanto maior a capacidade do atleta, mais fácil ele consegue suportar isso. Isso precisa ser trabalhado, treinado. E aí, através desse princípio de sobrecarga. Ficou muito fácil, a gente aumenta um pouquinho, só temos que tomar cuidado com a quantidade de carga que a gente está impondo nesse atleta. A fisioterapia tem um grande papel, né, focado e voltado para a identificação da capacidade desses atletas. Para isso, a gente tem que fazer avaliações biomecânicas, então a gente tem que analisar os movimentos desse atleta durante a execução e os testes funcionais, entre outros recursos. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar monitorando esses atletas no dia a dia, semanal, para saber como é que está o nível de desgaste, como é que está o nível de sobrecarga. Tudo bem? Tudo bem, professor. E agora, aí... Oi, pode falar. Também, eu digo assim, essa parte de treinamento, tudo também interfere a questão de alimentação, né? Ele, assim, eu sei que não é a alimentação e sono. Mas isso também é importantíssimo, né? Assim, Com atleta, certeza. Eu acho que ele não pode encher a cara de bebida alcoólica. Eu acho que se ele se cuida desse jeito. É verdade. Se ele se cuida, o ideal é que não faça isso. Pensando numa carreira longeva, né? Numa carreira mais ampla. Sim, e aí, o que acontece? Questões, como você falou, alimentação, o sono e etc., são importantíssimas. Por isso que a gente pensa na parte esportiva e deveria pensar na fisioterapia como um todo, na questão da equipe multidisciplinar. Equipe multi. E aí, é de suma importância a estratégia de prevenção para essas lesões, tá ok? Então, a gente tem que pensar em prevenção. Certo?
Certo, professor. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em carga de treinamento, se você ver ó, esse gráfico, que deve estar aparecendo para você, está mostrando a quantidade de publicações científicas que vieram crescendo a respeito desse tipo de coisa, de como controlar a carga do atleta. Então, está se preocupando muito mais hoje em dia com isso. Como e quando e de que forma o atleta está tendo esse controle dessa carga com os profissionais que trabalham com ele. Então, quando a gente pensa em essa carga de treinamento, o treinamento esportivo é um processo sistematizado e complexo que visa a melhora do desempenho dos atletas por meio da adaptação esportiva. Dentro do processo pode acontecer a fadiga, que é aquele cansaço, né, que é aquele processo do atleta. É importantíssimo o planejamento não só do treinamento, como está aí, do treinamento, mas da temporada inteira e do treinamento também. E observar carga externa e carga interna do treinamento. Pérola falou que conseguiu entrar. Pérola, consegue ouvir a gente? Eu acho que ela disse que entrou. Botou finalmente. Voltou. Talvez ela Agora veja. glória a Deus. Aí, ela entrou. Entrou. Pronto, agora nós estamos só nós. Ela disse que não tem microfone nem câmera, mas não tem problema, Pérola. Qualquer coisa você vai digitando aí. Vou deixar aqui as mensagens de vocês que aí eu vou vendo. Certo? E aí sim, seguindo o que eu estava falando, né, para Vera. E Pérola, seja bem-vinda aí. O que eu estava falando para ela, né, só para contextualizar, é o seguinte: na outra aula eu estava falando sobre monitorização de lesões. O que quer dizer isso? Quando você chega no clube, é importante que você verifique todas as lesões ou o histórico de lesões que os atletas apresentam desde antes de você chegar com o tratamento da fisioterapia. E hoje, o assunto da aula é a gente falar sobre carga de treinamento e sobre demanda de treino, que pode ser um fator que ajude ou prejudique as lesões do atleta. Se eu tenho uma capacidade de demanda muito alta para esse atleta, se é um atleta que treina todos os dias, joga quarta, joga domingo, tem um intervalo de jogo muito curto de um tempo para o outro, isso pode ser um fator que faça o atleta se afastar por lesão. Certo? E aí, carga externa seria o trabalho físico prescrito no programa de treinamento. E a carga interna seria a resposta psicofisiológica do atleta durante a realização dos exercícios. Então, todo treinamento vai exigir do indivíduo, do atleta, uma carga externa, que seria o trabalho que ele está executando, e o corpo vai se adaptar a esse trabalho. Certo? E aí, o treinamento esportivo se entende em um processo sistematizado, então ele tem início, meio e fim o treinamento, e complexo, que visa a melhora do desempenho dos atletas, por meio de adaptações positivas. Essa é a ideia. A complexidade do treinamento está ligada à relação não linear entre individualidade do atleta e especificidade da demanda esportiva. Ou seja, pessoal, cada esporte tem uma demanda específica e cada posição do time tem uma demanda específica. Vou dar um exemplo. Se a gente estivesse falando de voleibol, tudo bem, voleibol? O trabalho que é executado pela, por exemplo, o levantador não é o mesmo trabalho executado pelo líbero, não é o mesmo trabalho executado pelos atacantes, os opostos e centrais que vão bater na bola, que vão receber a bola do levantador, certo? Ou seja, eu tenho que pensar individualmente em cada atleta e ao mesmo tempo no grupo quanto tratamento. Então, em alguns momentos no trabalho da fisioterapia ou da equipe de fisioterapia no clube, você vai ter que fazer trabalhos individuais em alguns momentos e trabalhos em grupo em outros momentos. Vocês conseguem me ouvir as duas? Estou ouvindo bem, pode falar. Pérola. É que eu estou anotando aqui algumas coisas que o senhor está falando e vejo lá. Depois eu pego. Beleza. Eu vou mandar para vocês de todo jeito. Então, mas assim, alguns comentários eu anoto. Beleza. Beleza, eu tô entendendo. Pérola consegue ouvir também? Responde aí só para a gente seguir. Pérola tá por aí também? Ela não
está sem microfone, né? O senhor disse? Mas ela tinha respondido aqui no chat. Ah, tá ouvindo. Maravilha, então. Respondeu. Beleza. E aí, seria isso a questão do treinamento. Tá tudo certo? Maravilha, então. E aí, o que acontece? Eu tenho que equilibrar capacidade e demanda com a carga que o atleta, com os elementos importantes. Lucileide está mandando aqui também. Não sei se ela... Ela botou aqui, Lu Menezes, tá? O senhor consegue enviar para o Si? Ela está perguntando aqui, que está vendo uma mensagem. Quero, acho que tu é parceira dela aí, né? Tenta mandar o link para ela, por favor. Tenta mandar para ela, por favor, que ela não está entrando pelo celular. Vê se tu ajuda ela aí. Sim, e aí eu tenho que ver, por exemplo, quando eu tenho, não sei se vocês conseguem ver o slide aqui, quando eu tenho uma capacidade reduzida e uma carga reduzida do atleta, o atleta está numa situação basal, numa situação que está se recuperando, por exemplo. E aí, quando ele se recupera das lesões, isso vai ter que ser aumentado, esse treinamento, né, vai começar, e eu vou ter que aumentar a carga. Aumentando a carga, eu aumento a capacidade do atleta também. Só que, veja que depois eu tenho uma caída, né? Tem uma caída, tem outra subida, tem outra caída, ou seja, é cíclico. Essa adaptação biológica, ela é cíclica, em que eu vou ter momentos de carga e momentos de recuperação. Então, assim, seria importante, durante o planejamento de trabalho da fisioterapia esportiva naquele setor, seja futebol, seja handebol, seja crossfit, que o atleta tivesse períodos de carga e períodos de repouso. Todo mundo acompanha? Certo. Só que o que é que acontece? Algumas vezes, em alguns determinados campeonatos que você vem acompanhar a equipe, nem sempre a gente consegue esse repouso e essa recuperação. Por quê? Vou dar um exemplo. Imagina que vocês são chamadas para trabalhar com esse time de vôlei que a gente estava falando. Você vai disputar um campeonato nos Estados Unidos, campeonato no México, em algum lugar desse. E aí você vai com a equipe, certo? Chegando lá, você vai fazer o acompanhamento nos treinamentos, na clínica, que deve ter algum espaço para atendimento, e algumas vezes, possivelmente, principalmente os atletas que estão mais lesionados, dentro do quarto do hotel, em algum local. Por quê? Porque essas atletas precisam ficar prontas para o próximo jogo. Você entende? Entendo. E às vezes o que é que acontece? Essa lesão que acontece entre um jogo e outro. E vamos supor que o jogo e outro, a diferença é de um dia, ou a diferença é assim. Voleibol acontece muito isso. Não sei se vocês já acompanharam. Estou dando exemplo voleibol só para contextualizar. Às vezes o time tem um jogo, por exemplo, hoje à noite, na noite seguinte já tem outro jogo. Então só tem um intervalo da manhã e da tarde entre um e outro, já tem um novo jogo. Então se um atleta vinha machucar naquele jogo, concorda comigo que uma manhã e uma tarde talvez não seja um tempo hábil para recuperar totalmente esse atleta para o jogo seguinte? Então a gente precisa equilibrar essa balança. Eu queria perguntar assim, o senhor botou o gráfico, disse que ele tem a capacidade reduzida quando desce o gráfico, depois sobe. Isso é com relação a quê? Ele jogou, aí como se ele tivesse treinamentos e jogos. Maior, faz isso. um esforço. Aí, quando o esforço maior, teve o aumento da carga. Teve o esforço maior, teve o aumento da carga. Descansa e relaxa, né? Relaxa, depois tem um novo aumento da carga. Aumentando a carga, ele também aumenta a capacidade. Certo. Aí, quando ele descansa, isso permite que ele tenha uma boa recuperação, então ele tem a nova capacidade de aumentar essa carga de novo. Aí volta para o inicial, né? Exatamente. Aí isso precisa ser equilibrado. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que, se eu não tenho um equilíbrio entre repouso e treino, esse atleta pode ter uma alta chance de lesão, porque ele não tem tempo, fisiologicamente falando, para recuperar. É como está escrito aqui, ó, desequilíbrio entre carga e recuperação pode acarretar adaptações negativas, porque o atleta não consegue ter tempo para recuperação muscular, por exemplo. Dá para entender? Às vezes eu fico pensando assim, um jogo, quando termina no empate, aí depois faz uma prorrogação, depois empata de novo. Então, aí imagina quando acabar, velho. Imagina quando acabar o jogo.
Você concorda comigo que os atletas vão sair altamente desgastados? Exatamente. É Aí vai muito ter uma, complicado, viu? vai ter uma próxima aula que eu vou dar para vocês, que o assunto vai ser recovery. Recovery seria a recuperação, seria um processo de recuperação entre os jogos, entre os treinos, para fazer com que o atleta retorne o mais rápido possível. E esse recovery, ele é uma somatória de técnicas e terapias para poder adiantar o tratamento do atleta e fazer com que ele, como é que se diz, retorne o mais rápido possível. Então, por exemplo, esse trabalho de recovery já vai acontecer logo após esse jogo. Esse jogo que teve prorrogação, que se adiou e aumentou, após isso já vai ser intensificado um trabalho de recovery para esses atletas melhorarem o mais rápido possível. Vocês entendem isso? Eu entendo. Meu genro, assim, quando eu estava comentando com o jogo, ele fez, quando ele não consegue, que eles voltam para uma prorrogação, eles vão para uma banheira gelada. Eu disse, isso é conversa é essa? É mesmo. Isso é a crioimersão. Isso é uma das coisas, velho. A crioimersão faz parte do recovery. A gente vai comentar isso já na próxima aula. Tá certo. A crioimersão. Eu vou te dizer, não, eu achei um absurdo. Acontece. É porque... Não, mas então, existe o tanto de resfriamento que tem que ter, não é qualquer tipo de resfriamento, e existe o período que o atleta fica. Ele não fica, ele fica alguns minutos. Certo. Para E, na verdade, a musculatura, né? Exatamente. Não só o recover, a piscina, né, essa piscina de gelo, mas outros recursos também que a gente vai estar conversando na próxima aula. Vamos falar sobre isso, certo? Tá certo. E aí, no esporte contemporâneo, atletas são submetidos a calendários intensos. Então, é como eu te falei, os intervalos entre os jogos são um empurrado em cima do outro. Não tem um intervalo muito distante. Tipo, eu jogo hoje, daqui a um mês eu vou jogar. Nada. Muitas vezes joga hoje, daqui a 2 dias já joga, ou de um dia para o outro joga, entende? Então, eu tenho um calendário curto e apertado. Agora, devido a essa pandemia aí, vai atrapalhar o calendário de muitos esportes, muitos. Você não tem ideia. Tá tudo parado, né? Com certeza. Deixa eu ver se está aqui que Pérola falou alguma coisa. Não está aparecendo o slide, você tirou. O slide não está aparecendo, não, professor. Saiu. Então, perdão, eu pensei que estava aparecendo para vocês. E eu estou aqui lendo. Veja se agora está aparecendo, pessoal. Agora deve estar. Está aparecendo suas iniciais, a de Pérola e Eduardo e Pérola. Eu nem estou aparecendo aqui. Meu nome tá bom, peraí. Agora vai. Peraí, agora tá, não tá? Agora chegou. Agora deu. Da banheira. Foi. Então vamos lá. Agora tô. Beleza. Então a gente estava falando da carga, em que essa carga precisa ser equilibrada com um período de recuperação e de repouso. Era isso que eu estava falando. Só que, como os calendários de competições, de jogos e tudo são muito extensos, isso acaba que não tem tempo para o atleta descansar. E muitas vezes, como eu estava dizendo para vocês, o fisioterapeuta ele é o primeiro que acorda do grupo e o último que vai dormir. Porque imagina só, Vera, como tu estava falando, e a gente estava conversando, nesse jogo de voleibol que começa, sei lá, 9 horas da noite. É um jogo que vai acabar lá para meia-noite. Imagina. Depois que acabou o jogo, vai todo mundo para o hotel. Se tiver atletas lesionados, por exemplo, ombro, quadril, mão, algum local, tornozelo, entorse, ele vai ser atendido durante a noite. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar à madrugada atendendo os atletas. E geralmente não é um só que vai vir uns 5. Depois você vai ter que dormir. E no dia seguinte, 6, 7 horas da manhã, já tem que estar de pé para o dia seguinte, para os treinamentos e para as novas demandas. Então, a gente trabalha para caramba. Certo? Eu imagino. É um trabalho. Mas para quem gosta também, é muito legal. Mas isso é importantíssimo para se conseguir melhores resultados durante as temporadas. Inclusive, o trabalho preventivo é altamente defendido pela fisioterapia esportiva porque reduz custo para o clube. Imagina, se eu tenho atletas que não lesionam, lesionam muito pouco, o clube não tem que estar gastando tanto do que se o atleta vive no departamento médico e precisa receber o salário. E aí a gente entra também para falar um conceito de fadiga e overtraining, porque a partir disso, quando o atleta chegar nesse ponto de fadiga e overtraining, é quando a gente vai pensar na questão de intervenções para melhorar isso, que é o que a gente vai conversar já na próxima semana sobre intervenções.
Então, a fadiga ela é um conceito que é multifatorial, pode ter vários fatores para gerar fadiga e desgaste no atleta. Tanto pode ser processos psicológicos, fisiológicos, biológicos, são fatores que podem levar o indivíduo a ter a fadiga, certo? E isso tem relação com a percepção de esforço alterada. E o atleta vai ter uma sensação de cansaço e exaustão, certo? Então, quando ele tem um treino muito intenso, ou quando ele tem um jogo, como o Vera estava dando um exemplo, que acaba que esse jogo se perdura muito, o desgaste, sobrecarga, exaustão é muito intensa para os atletas. E eles precisam de um tempo de recuperação. Essa sobrecarga, no inglês, é chamada de overtraining ou overuse. Overuse, como está aqui nesse artigo de 2018, que seria um texto aqui, overuse, lesões, né, em esportes. Estamos falando sobre as lesões por sobrecarga. Overuse, traduzindo ao pé da letra, é o uso acima do limite. Exato, perfeito, Vera. Você já entendeu. Overtraining ou overuse é o termo. Exatamente, é exatamente o pé da letra. Limite, né? Perfeito. E aí, esse artigo eu vou estar mandando para vocês juntamente com esse material também. Aí eu sempre no texto botei um pouquinho falando sobre o artigo 2018. Então, eles falam sobre carga excessiva nesse estudo. E aí, o que é que eles viram? Eles realizaram uma pesquisa, né? Foi uma revisão, né? Certo. Uma revisão de literatura, em que eles viram dados na PubMed, Scopus, são duas bases de dados, em que eles identificaram os artigos disponíveis sobre fisiopatologia e incidência de lesões esportivas por uso excessivo, que é o overuse. Certo? Então, eles viram palavras-chave: uso excessivo, lesão, tendão, tendinopatia. Então, ele viu tudo que foi lesões relacionadas à sobrecarga. Resultados: o que eles viram? O uso excessivo da tendinopatia induz na dor e no inchaço do tendão, e com a diminuição da tolerância associada ao exercício e vários tipos de degeneração tendínea. Claro, quanto mais eu faço movimento e exercício, mais o tendão dos atletas são desgastados. Você acredita ou acha que os tendões dos atletas são mais ou menos desgastados? Eu acredito que são bastante desgastados, porque eles estão sempre na sobrecarga, sempre no limite. Atleta não visa saúde, pessoal. Escuta isso e bota na cabeça. Atleta visa... A própria musculatura dele, professor, Totalmente. A própria musculatura dele até pesa, né? Bem forte. Principalmente quando a gente está falando... Perfeito, velho, perfeito. Principalmente quando a gente está falando de alto nível. Quando a gente está falando de atletas olímpicos, atletas profissionais, a sobrecarga é imensa, certo? Na fase de adolescente, é muito comum a osteocondrite juvenil, que está relacionada à sobrecarga e overuse, certo? Então, o objetivo dessa revisão, de maneira geral, é ver um pouquinho sobre as principais lesões relacionadas ao uso excessivo. Foi isso que eles viram aí. Ou seja, quando a gente pensa, né, que o indivíduo está em equilíbrio, em homeostase, equilíbrio corporal, que dificilmente esse atleta vai estar em equilíbrio, por quê? Vai ser associado a ele carga de treino, carga de jogo. Quando eu falo carga, não é peso, não. É assim, tipo assim, o cara treina hoje, treina amanhã, treina de manhã. Às vezes tem equipe que treina de manhã e de tarde. Excesso, né? Excesso, né? Excesso, perfeito. Com isso, o atleta entra no processo de fadiga aguda, que pode virar um overrating funcional e pode virar overtraining. Quando chega nesse nível, é quando o atleta, muitas vezes, ele é afastado para poder acontecer a recuperação e o tratamento das lesões. Porque se você insiste, ou se o atleta não escuta o setor médico e fisioterapêutico e continua fazendo atividade, a chance dele lesionar mais grave aumenta. Então, tem que existir uma fala conjunta e bem harmônica do setor de saúde, e aí inclui-se a fisioterapia, com os atletas. Eles precisam entender a importância do nosso trabalho. Para isso, a gente tem que vender o nosso peixe, principalmente na avaliação. Tanto na avaliação pré-temporada, antes de começar as competições, as avaliações durante o período, e durante o período a gente vai entrar com as intervenções a partir disso.
Tudo bem? Tudo bem. Pérola também, tudo bem? Ou seja, eu preciso Agora, planejar. o treinamento desses jogadores é muito pesado, né? Porque Exatamente, mas assim, porque a entenda, corrida no campo, porque isso interfere no mas coração, porque circulação. entenda, Vera, de certa forma, está valendo muito dinheiro, é muito investido nesses atletas, então é necessário que exista, tipo, muito esforço, porque ele está recebendo muito caro para isso. Então, os chefes, os clubes não querem saber, eles simplesmente vão exigir do atleta, ó, a gente está te pagando, e tu vai treinar, treinar, treinar enlouquecidamente, porque a gente tem que ser melhor do que a outra equipe, tu entende? Mas eles têm apoio psicológico, né? Precisa Para ter. fazer a cabeça dele, né? Mas eu sei que quando ele pensa no prêmio, onde vai conseguir, Precisa ter. parece que eles ficam feito um leão feroz. A energia parece que dobra. Uhum. Quando tá, E aí, quando tá para ver. sim, sim. E aí é nosso trabalho, dentro da fisioterapia, nosso trabalho, tentar planejar juntamente com a preparação física. A parte do treinamento fica com a preparação física e com a comissão técnica, os treinadores, mas a fisioterapia é dentro do contexto de planejamento de todo o trabalho. Porque esse planejamento é que vai fazer com que o atleta lesione menos e com que se consiga implementar um trabalho preventivo. Isso é o sonho de todo fisioterapeuta esportivo, um trabalho preventivo. Por que preventivo? Porque vai fazer com que o atleta precise menos ainda do departamento médico. O atleta bom é o atleta que está jogando. Ok? Certo. Isso é muito importante para nós da fisioesportiva. Não deu tempo de perguntar para ela. Pérola, tu gosta de fisioesportiva ou tu também é que o resto do grupo, Lucileide, Virginia, as outras meninas que estavam, não gosta muito. Aí tu gosta ou tu não gosta? Porque esse grupo, a grande maioria, não gosta muito. Aí vamos tentar mudar um pouquinho isso na cabeça de vocês. E aí, A quando a gente gente, fala. a gente é Oi, obrigado até a gostar, professor, porque o jogador, ele joga pelo nosso time do Brasil, a gente fica tudo empolgado. Então a gente tem né? que dar uma força a ele, E né? é verdade. Mas, Pérola, fique tranquila, não é só você, não. A turma inteira que está pagando não é muito chegada, nem você, nem a torcida do Flamengo que está aqui. Então, fica tranquila. Respiratória, entendi. Mas vai que tu precisa atender um atleta com problema respiratório, pode acontecer. E aí sim, coisas que a gente tem que pensar, só para a gente não desfocar aqui. Planejamento e periodização, isso é muito importante. Por que é importante? Porque vão ter períodos pré-competição, pessoal, e vão ter períodos de competição e pós-competição. Então, fisioterapeuta esportivo, juntamente com a equipe, tem que pensar em cada fase dessa, o que é que tem que ser feito. Certo? A longo prazo. Por quê? Imagina que um atleta tem uma lesão grave. Vou dar um exemplo. Rompeu o ligamento cruzado do joelho no início do ano. Dependendo da temporada, se a temporada dure 6 meses, ele acabou de perder a competição, porque você entende que uma lesão de LCA dura de recuperação pelo menos 6 meses, você entende? O que quer dizer que se a temporada dura 6 meses, ele não vai jogar a temporada. Então, se talvez pudesse ter sido feito um trabalho prévio para que esse atleta não lesionasse dessa forma, seria o caminho. Embora aqui existem lesões e lesões. Lesões traumáticas e alguns tipos de lesões são muito difíceis de você prevenir. Consegue entender? Agora, lesões musculares, lesões articulares, de certa forma, a gente consegue fazer um trabalho preventivo, sim. Certo? E, inclusive, Certo. existem modelos para essa periodização. Certo? Que o modelo clássico seria ser dividida essa periodização em preparação, competição e transição. Ou pré-competição, competição e pós-competição. Cada fase dessa tem importância. Também é importante ter um controle de treinamento, então equilibrar carga e repouso, como a gente já falou, devido a esse calendário que é, às vezes, muito difícil, intervalo muito curto. Um time joga hoje à noite, no dia seguinte de noite já joga, no outro dia tem esportes que, vamos supor, vôlei, como eu estava no exemplo para vocês, que a equipe está numa final ou está na semifinal do campeonato, eles vão fazer jogos que chamam melhor de 5. Então, o time que vencer 2 partidas
passa para a próxima etapa. Então, às vezes, eles vão jogar 5 dias seguidos. Imagina isso. 5 jogos, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Imagina a sobrecarga, embora esses atletas são altamente preparados, que eles vão ter por conta desse intervalo curto. Então, como você falou, Vera, tem que pensar nessa banheira depois, tem que pensar no relaxamento, terapia manual, tem todos os procedimentos que a gente vai conversar na próxima aula, mais sobre intervenção. Certo? Então, a gente tem que estar fazendo esse ciclo, ele é dividido em etapas. Primeira, como eu falei na aula anterior, banheira de gelo, isso, Pérola, perfeito. Aí eu peço que vocês, eu vou botar o link para vocês da aula anterior e dessa no grupo, para vocês assistirem a anterior também, que eu falo de monitoramento de lesões. Então, primeiro de tudo, monitoramento e acompanhamento das variáveis de treinamento e de lesões. Aí, registrar tudo isso é importante. Analisar e investigar essas variáveis. Comunicar, né? Comunicação com toda a equipe médica para poder fazer o melhor planejamento. E planejar, inclusive, como vai ser feita as intervenções. Quando eu falo nisso, eu quero dizer assim, por exemplo, em alguns clubes, o que é que funciona? Vamos supor que o clube treina, né? A equipe treina 5 vezes na semana. Dessas 5 vezes na semana, 2 ou 3 vezes a preparação física deixa um horário, vamos supor, o aquecimento do treino para a fisioterapia fazer um trabalho preventivo, por exemplo. Ou seja, intercalando o trabalho da fisioterapia com o trabalho da preparação física. Libero sim para ela. Eu já botei aqui no Teams. Se você procurar no Teams, já está isso aí. E botei o outro slide e o vídeo anterior já no grupo do WhatsApp. Mas eu mando de novo todos eles. Não tem problema. Certo? E aí, sim, só para a gente fechar o dia de hoje. O controle de carga de treinamento, ele vai depender de tudo isso que a gente estava falando. Então, do monitoramento das lesões, o registro e anotação dessas lesões, a análise do porquê que esse indivíduo está machucando, por que esse atleta, vamos supor, estira a posterior de coxa toda vez que vai correr. Qual o motivo? Aí precisa se investigar. A partir disso, vai ser feita a comunicação entre os profissionais da equipe multidisciplinar para ser feitos os ajustes necessários para o atleta voltar bem. Isso é um processo periódico, planejado e sistematizado. Que todo clube, que toda equipe precisa passar. Porque senão, você vai perder sempre os melhores atletas nas melhores fases que a equipe está vivendo. Certo? Ou seja, essas etapas desse ciclo precisam existir e, se possível, ser norteada por evidências científicas. Então, você vai me ver na próxima semana, quando for falar de intervenções, eu citando, por exemplo, o que é mais interessante na literatura científica? A banheira de gelo, como vocês falaram, ou a liberação miofascial? A ventosa ou outro procedimento? E assim a gente vai conversar na próxima semana. Certo? Levando em consideração a individualidade do atleta, isso é muito importante, a individualidade do atleta, inclusive o que ele acredita e as crenças que ele tem, isso é muito importante, que às vezes pode existir um procedimento que, em termos de evidência científica, não tem muita evidência que funcione, só que o atleta adora aquilo ali. Então, para aquele determinado atleta, talvez fazer aquele procedimento vai ser positivo, pensando na crença dele. Não estou dizendo que a gente vai ter que fazer isso sempre, mas muitas vezes sim. Vamos ter que adequar para cada atleta o trabalho específico. Certo? Por isso que temos que monitorar. O senhor vai botar essas 2 aulas para a gente, né, professor? Vou sim, né? Vou sim. Tá hoje certo. Ainda vai chegar para vocês. Hoje ainda. E aí, continuando, né? Eu preciso monitorar não só as lesões, mas também o tanto de carga que está sendo imposta nesse treinamento. Quando eu falo carga externa, ou seja, vamos supor, treino cardiorrespiratório, vou dar o exemplo do CrossFit, que é a minha área que eu atuo hoje. O CrossFit ele é dividido em três situações. Existe o treino cardiorrespiratório, então dentro do treinamento vai acontecer corrida, natação, coisas desse tipo. Existe o treino do levantamento de peso, que chama de LPO, levantamento de peso olímpico, e existe a parte do treino que faz movimentos ginásticos, da ginástica olímpica mesmo, com aquelas argolas, com barras para fazer barra, que vai acontecer. Então, é importantíssimo você verificar o quanto de carga que esse atleta está sendo imposto.
Isso vai mexer diretamente com o desempenho dele, vai mexer diretamente com a carga interna dele, o quanto que o corpo dele vai responder a isso, se vai responder bem ou mal. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Por quê? Se eu coloco carga demais nesse atleta, ele pode lesionar. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Isso é muito importante. Certo? Então, por isso que o processo avaliativo inicial ele é fundamental. Alguns clubes têm alto recurso tecnológico, como, por exemplo, termografia, baropodometria, que são equipamentos de alto nível. Ah, professor, mas eu estou trabalhando num local que nem é a realidade de vocês, mas eu estou trabalhando num local e não tenho isso. Como que eu vou fazer? Existem testes funcionais, que a gente vai conversar também semana que vem, que eu posso utilizar que também não tem esse custo tão alto. E dá para ter um bom resultado com o atleta, tá bom? Então eu tenho que verificar fatores como nutrição, estado psicológico, fatores genéticos, fatores de sono e etc, 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 que podem influenciar esse atleta, certo? Não existe um método ou instrumento padrão ouro para medir essa carga de treinamento. Vai variar. Depende do feeling do terapeuta. O terapeuta tem que ter uma noção, tem que conhecer do esporte. Uma coisa que eu falei na aula anterior, vamos supor, eu quero trabalhar com voleibol. O que é que eu preciso fazer primeiro? Conhecer o voleibol, conhecer como que é o esporte, quais são os movimentos, qual é o gesto esportivo que o atleta faz. Eu quero trabalhar com crossfit, conheça o crossfit, os movimentos, o gesto. Quero trabalhar com basquete, com futebol. Para cada esporte, modifica muito o gesto. Se você trabalha com luta, é de uma forma. Se você trabalha com crossfit, é outra. Basquete é outra. Para cada tênis, é outra. Para cada esporte desse, a demanda é completamente diferente. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. E aí eu tenho que sempre estar preocupado com isso. Correção biomecânica e tem que sempre estar em interconexão, contato direto com a preparação física, com a nutrição, psicologia e com os treinadores. Ou seja, na parte esportiva, a equipe multidisciplinar tem que funcionar, senão não anda. Certo? Certíssimo. Pensando em minimizar as lesões. Então, esse trabalho tem que ser feito. Inclusive, daí surge pesquisas científicas, trabalhos científicos acerca disso, para tentar minimizar ao máximo. Vou dar um exemplo que eu dei na outra aula. No futebol, o que é que acontece? Eles estavam vendo que estava tendo muita lesão relacionada a membros inferiores, ou seja, perna, joelho, tornozelo, quadril. E aí, o que é que eles acabaram fazendo? Eles desenvolveram um protocolo, isso veio da FIFA. A FIFA é o maior órgão de futebol que existe, e eles deram o nome desse protocolo de exercício preventivo chamado FIFA 11. FIFA 11. Você botar na internet, só por curiosidade, FIFA 11, você vai ver os tipos de exercício que são exercícios preventivos que o pessoal da FIFA desenvolveu. E aí existe treinamento que o fisioterapeuta pode fazer e formação para utilizar esses exercícios como uma maneira preventiva para que os atletas minimizem mais as lesões. Não estou dizendo que eles não vão lesionar, mas sim pode reduzir, porque são trabalhos específicos para, nesse exemplo, para o futebol. Assim como se você trabalhando no basquete, vou ter que fazer exercícios específicos para o basquete, no crossfit, exercício específico para o crossfit, e assim sucessivamente. Ok? Mas, professor, eu só uma pergunta, uma dúvida. Eu Pode sei perguntar. que eles têm um preparo muito bom, os Certo. técnicos, os treinadores dele, o fisioterapeuta, mas isso também depende da estrutura. Tem gente que não tem. Assim, a gente vê jogador, por exemplo, Ronaldinho, Certo. aquele primeiro Ronaldinho que apareceu. Fenômeno. Ele tinha as pernas tamanho dos pneus, o homem corria demais. A gente nunca vê ele cair, já o outro já é mais fraquinho. Tem uma estrutura, então, Vera, depende muito aí do corpo, da estrutura, sim, né? Eu entendi. acho. Tem a Isso ver na com isso, verdade, professor? Vera, entendi você. Isso na verdade é um fator. Isso é um fator. O biótipo e a questão física é um fator, mas existe a questão psicológica, existem vários outros fatores. Inclusive, para o trabalho da físio, também varia se eu tenho uma estrutura top, com todos os equipamentos, ou se eu não tenho nada. Mas o bom fisioterapeuta é aquele que vai se adaptar aonde ele estiver. Certo. Sendo na melhor estrutura, com os melhores equipamentos do mundo, ou sendo com nada. Eu já tive situações de trabalhar nas duas coisas, no luxo e no lixo. Então, posso te dizer que
literalmente altos e baixos, fisioterapia esportiva. Então, você tem que gostar, assim como ela gosta de respiratória, as outras meninas que estavam gostam de neuro. Não sei qual área que tu se encaixa mais, Vera. Mas na sua área você tem que se especializar e fazer o melhor possível. Na esportiva... Não, com certeza. Não é assim que a gente vai avaliar, nem discriminar, nem olhar para um de um jeito. A gente vai tentar passar para tudo a mesma coisa. Tem um Com certeza. que não vai aguentar, tem um que vai... Até, por exemplo, quem é mais magro, por exemplo, tem mais força, corre mais, tem menos peso. Ou seja, resumindo, eu preciso, né? Você vai ver a sequência dos slides, adequar a carga para poder que o atleta não perca desempenho e também que ele não lesione. É um trabalho não tão simples assim, mas que precisa ser executado para que esse atleta sempre esteja em alto rendimento. Só que quando ele está em alto rendimento, o risco de lesão é alto. Então a gente tem que estar sempre trabalhando junto para evitar que isso aconteça, reduzindo o risco de lesão. Certo? Certo. Então, assim, quando você tem uma modificação na carga de treinamento e uma adaptação, isso mexe diretamente com as probabilidades de lesão. Quando eu tenho uma carga de treinamento equilibrada, é mais difícil do atleta lesionar. Quando eu tenho uma carga de treinamento desequilibrada, imagina assim, a equipe técnica que você trabalha junto foi toda demitida. Todo mundo foi embora, só ficou vocês. De repente, se contrata uma nova equipe técnica e chegou treinador novo, preparador físico novo, só ficou vocês da FISA. E essa equipe que chegou nova vai querer mostrar serviço. O que é que ela vai fazer no primeiro momento? Atolar treinamento no povo. Então, imagine um atleta que já havia sobrecarregado, de repente, aumenta o impacto de treinamento para esse atleta. O que é que você acha que vai acontecer? Vai complicar. Até para Com certeza, ele já está sobrecarregado, e agora você está impondo uma maior carga de treinamento ainda. Ou seja, vou ter overuse, overtraining. Consegue entender? Certo. Seria por aí. Então tem que estar dosando isso. Esses gráficos é exemplo disso aí. Ou seja, as lesões do esporte coletivo, né, no esporte de maneira geral, elas precisam ser monitoradas, precisam ser planejadas para evitar ao máximo. Certo? Nem sempre vai ser possível. Algumas vezes vai acontecer a lesão. E aí, se acontece a lesão, vai ter que ser feitas as intervenções de treinamento, de tratamento, visando o retorno ao esporte, como está aqui embaixo, retorno ao esporte. Essa recuperação e esse tratamento vai ser importantíssimo para poder retornar ao esporte. Então, o fisioterapeuta trabalha no contexto do esporte, desde a prevenção até a reabilitação das lesões. Isso é muito importante. E o ideal seria se a gente atuasse muito bem, trabalho muito bem feito no primeiro que eu citei, na prevenção. E não ficasse só reabilitando atletas. Certo? Que é o que às vezes... acho que aqui a gente fez. Que é o que às vezes acontece muito... Deixa eu aparecer aqui para vocês. Com o fisioterapeuta que atua somente em consultório. Então, imagina que eu sou um fisio que atua somente em consultório e não acompanha o meu atleta no campo, na quadra, na demanda dele. O que é que pode acontecer aí? Com certeza. Como eu não acompanho ele no dia a dia dele, é uma grande chance desse atleta, de eu não saber assim, que gesto que ele faz ou que treinamento que ele está passando para poder lesionar. Certo? Deu para entender, pessoal, o que eu falei até agora? Pérola e Vera? Entendi. É porque é um tema assim que a gente não sabe profundo, mas a gente tem a noção geral, né? E tem Interessante. é interessante, assim, porque a gente observa, tudo que o senhor falou, eu entendi. Quando eu receber a apostila, o material, eu vou dar uma estudada. Sim. Pérola falou aqui algo legal também, para completar o que tu falou, velho. Ela botou, interessante é que esse tipo de paciente, no caso o atleta, tem uma recuperação muito mais rápida em comparação ao atleta. Perfeito, tem sim.
Mas por que que ele tem? Normalmente também está relacionado à preparação física e condicionamento físico que ele tem. E também está relacionado ao seguinte: o intervalo de tratamento é muito curto, então muitas vezes o atleta profissional ele acaba fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, entende? Por quê? Porque não tem tempo mais para tratar. Não é aquela coisa de uma clínica comum que o indivíduo vai, faz o tratamento hoje, aí só volta amanhã, ou só volta daqui a 2 dias. Não, pessoal, muitas vezes ele vai ser feito fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. Ou acabou o jogo, de madrugada vai ter fisioterapia. Porque esse cara tem que voltar o mais rápido possível. E aí, consequentemente, também a resposta dele, inclusive porque é um cara que quer melhorar, também tem o fator que ele busca essa melhora, faz com que ele recupere mais rápido, porque ele também quer ficar bom. A intensidade de treinamento, quando a gente fala de alto rendimento, é muito maior, sim, Pedro, muito maior. Eu penso assim, professor, assim, ele não tem a carga, assim, ele correr, eu acho que ele usa mais a parte circulatória, o coração, o fôlego, do que os próprios músculos. Eu sei que os músculos também têm que estar fortes, aguentar 40 minutos, meia hora de corrida. Uhum. Para cada esporte, todo... Vera, um conjunto, perfeito. Para cada esporte, Vera, vai ter uma demanda específica. Por exemplo, se tu está falando da corrida, como tu falou agora, para a corrida vai ter uma demanda cardíaca e muscular específica. Para o voleibol vai ter uma demanda específica. Para o basquete, outra. E assim sucessivamente, você entende? Exato, inclusive, em cada esporte, cada posição vai ter uma demanda diferente. E eu acho que o futebol é o que é mais desgaste, né? Precisa de um preparo maior. É um dos. Vou te dar um exemplo do CrossFit. O pessoal acha que o CrossFit tem aquele mito, aquela questão assim, o CrossFit lesiona mais. Mas, por exemplo, dependendo do futebol, o rugby, futebol americano, também tá pau a pau. Então, o futebol também tem muita lesão. Pelo tipo de jogo que é, né? Muito movimento de rotação, muito deslocamento, velocidade, curto período, ocasiona lesão. Aí, qual é a ideia? Mais, né? Exato. Aí, qual é a ideia e a proposta da próxima aula? A ideia e a proposta da próxima aula, e você me perguntou, Vera, no início, né? A respeito da atividade. A gente vai fazer uma única atividade no final. Não se preocupa agora com a atividade. Prova, essas coisas. A atividade em si, para nota, vai fazer ao final. Não tem tipo AV1, AV2, é uma nota só. Certo. Isso, Pérola, é um esporte, sim. É uma atividade física, mas depende. Existe o praticante e existe o atleta. É um esporte para quem utiliza o CrossFit como competição. Sua pergunta foi ótima. Porque existe 2 tipos de modalidade. Existe o praticante de CrossFit, que treina por saúde, e existe o atleta de CrossFit. Bem-vinda. Eu também entrei nesse meio faz 1 ano e pouquinho. No meio do CrossFit. Eu vou treinar com o senhor, viu? Eu vou treinar com o senhor. Vamos embora. É para todas as idades. Aí, claro, se você vai treinar um CrossFit, o que é que você tem que fazer, Vera? Adequar as cargas, a gente está falando de carga de treinamento, para você. Você não pode fazer um treino ou querer fazer um treino igual a Pérola, igual ao o atleta profissional do CrossFit e outra pessoa. Você vai fazer adequado para você. Então, se você respeita a carga de treinamento, dificilmente você lesiona. Agora, o que é que as pessoas no dia a dia fazem? Foi a pergunta de Pérola. O indivíduo que só pratica o CrossFit e quer fazer uma carga de um atleta. Aí o que é que vai acontecer? Lesão. Lesão, Deu para entender? Deu, com certeza. Então, o que é que a gente vai fazer? Próxima aula, a gente vai falar sobre recovery, que é um assunto que envolve intervenção. A gente vai discutir mais sobre intervenções de como que a fisioterapia esportiva pode atuar dentro do contexto do atleta, certo? Em outras aulas, a gente vai falar sobre alguns esportes específicos, também crossfit, futebol, vôlei e outros, sobre lesões, sobre várias coisas. Mas vamos construindo isso juntos, por mais que você não goste, mas pelo menos aproveite o que você precisa para poder, né, seguir. E eu vou tentar deixar o mais light possível. Eu gosto. Eu fui, olha, quando eu estudei,
quando eu estudei no ginásio, eu fui atleta, eu jogava vôlei. Entendi. Eu digo assim, do grupo que está aí, é a única. Eu gosto Mas, da assim, matéria. a gente vai construindo isso junto e vamos tentar ao máximo deixar um clima light, mesmo que você, assim, estou tendo que pagar a disciplina. Então, vou tentar levar o conteúdo da melhor maneira para vocês, tá certo? Como eu vivo Certo. isso, como o esporte para mim foi minha vida, eu fui atleta e hoje trabalho com atleta, então eu estou falando algo que para mim é fácil de conversar. Certo. E a gente vai ser atleta também. Vamos embora. Atleta não. Não sei se vão, né? Mas vamos. Ok? A outra tá só dando Certo. risada. Espera. Tá Só achando dando graça do risada. que eu estou dizendo, né? Certo? Mas foi bom, professor. A aula Então, foi joia. hoje Pronto, foi já isso que eu manda queria o passar para material e vocês. a gente. Mando sim. E eu vou dar uma estudadinha. Mando sim. Pronto. Hoje foi isso que eu queria conversar com vocês sobre carga de treinamento, periodização, planejamento. Eu vou passar esse material para vocês e os das aulas da aula anterior. E aí vocês dão uma estudadinha. Próxima semana a gente vai falar sobre recovery. Recovery se escreve assim. Mandei aí para vocês. R-E-C-O-U-V-R. Recovery. Isso. Certo? Aí, obrigado aí, Pérola e Vera, pelo acompanhamento. Esperamos que na próxima a gente consiga juntar as 4 alunos que tem, né? Tem Virgínia, Lucy, Pérola e Vera, para que todo mundo possa estar aí na aula. A gente conversar, né? Interagir junto. Certo? Então, boa noite para vocês. Aguarda aí que eu vou estar mandando Boa material. Boa noite. Obrigado. Nada, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, professor.